Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O meu desejo é que, com certeza, esteja tudo muito bem. Sabemos que com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Aqui também está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Estamos felizes por esta oportunidade, mais uma semana, mais um domingo de adoração, mais um domingo de aprendizado, mais um domingo de louvor ao nosso Deus. E o motivo que nos traz aqui, mais uma vez, é poder estar conversando, né, estarmos juntos, unidos, no mesmo propósito, falando do nome que é sobre todos os nomes, um nome precioso, alguém que faz a diferença na minha e na tua vida. Então, meu desejo é que Deus continue abençoando a tua vida. E nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que você conhece, porque esse assunto faz parte da tua vida. Estaremos falando sobre oração. Não simplesmente, né, se é que se pode dizer simplesmente, mas não apenas o detalhe de falar de oração, mas eu quero falar sobre algo que chamou a minha atenção dentro desse tema oração, que é o lugar da oração. Eu quero te dar 2 exemplos rapidamente, para que o vídeo não fique assim muito longo, mas eu tenho certeza que você tem aí uma experiência de oração da parte de Deus e você tem uma experiência também de um lugar de oração. Quero deixar 2 exemplos, 2 situações na palavra do Senhor, na Bíblia, que muitos chamam a minha oração, muitos chamam a minha atenção quando se fala de oração e quando se trata de um lugar de oração. Mas Noemi, por que você está chamando a atenção para lugar de oração? Não sou eu que estou chamando a atenção. O Espírito Santo de Deus, quando começou a colocar, arder no meu coração este tema, o Senhor falou comigo: Noemi, orar, todos oram. Falar com Deus, todos falam. Mas você vai ver alguns exemplos, algumas situações na Bíblia que foram relevantes. O fato da pessoa ter ali o seu cantinho, ter ali o seu quarto de guerra, ter ali a situação onde onde o inimigo fica apavorado por ele saber que quando ela vai para aquele lugar, quando ela entra nesse estado, que também pode ser um estado espiritual, a coisa vai mudar de figura, a coisa vai acontecer. E o meu coração, irmão, só em falar nisso, eu já começo a sentir a minha alma arder. Vem comigo para que você venha entender. Livro de Daniel, que é um texto assim bastante conhecido, né? Livro de Daniel, capítulo 6, aqui a partir do verso 10, que diz assim a palavra de Deus, e você vai entender o que o Senhor ele quer tratar conosco. Capítulo 10 diz assim, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha o hábito, ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha o hábito de orar e ele orava sempre da sua janela de frente para Jerusalém. Até aí era algo extremamente comum, era algo extremamente normal para o judeu, para o povo de Israel. Existia uma lei, na verdade, desde os tempos de Salomão, um decreto que o rei Salomão fez com Deus, um propósito, uma aliança que o rei Salomão fez com Deus, que todas as vezes que o povo de Israel fosse assim orar, fosse assim clamar, fosse assim falar, você pode conferir isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, né, a partir do versículo 29, 30, você vai ver que existia isso. E desde então o povo de Israel, ele tinha, onde quer que estivesse, tinha ali por hábito se virar para o templo de Jerusalém para orar. E Daniel fazia assim, mesmo estando
cativo, mesmo estando longe da sua terra, ele assim fazia. E o que eu acho interessante neste ato, o que eu acho interessante nesta atitude, é que com esta prática, com isso que era simplesmente uma simbologia, podemos dizer assim, ele mostrava dependência de Deus, ele demonstrava um extremo temor, ele demonstrava uma reverência. E uma coisa que eu acho assim tremendo, que eu acho muito rico, que esta semana mesmo eu estava conversando com a minha filha, que é uma criança ainda menor de 10 anos, e eu estava conversando com ela porque nós vemos nos dias de hoje a dificuldade que nós temos de enxergar nas pessoas, nas atitudes, até mesmo em nós, essa situação de reverência. Porque antigamente a gente chegava na igreja e se estivesse lendo a palavra, nós não entramos na igreja, espera terminar. Se estiver orando, a gente não anda, não transita. No momento em que a palavra está sendo pregada, a gente não transita. Então existe uma reverência, coisa que ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos anos se passando, tem se perdido isso. E Daniel, mesmo ele estando longe, ele estava longe da sua terra, ele estava longe do lugar onde ele aprendeu que isso era uma reverência e era uma simbologia. Ele poderia esquecer, ele poderia justificavelmente não assim fazer, mas ele sempre fazia. E esse fato dele orar na janela, e foi de propósito também que eu escolhi esse cenário. Eu estou aqui na minha janela para dizer para você, para relembrar para você, para falar com você o seguinte, que muitas das vezes, né, independente, qual tem sido a sua janela, qual tem sido o seu lugar de socorro, qual tem sido o lugar onde você tem parado tudo. Não, agora chegou a hora de eu falar com Deus. Agora, isso não significa, querido, que você precisa ter um lugar para orar. Não, essa tua janela pode ser você andando numa rua, essa sua janela pode ser você ali lavando a sua louça, varrendo a sua casa. Mas o que eu entendo com isso, que eu aprendo, o que Deus ele tratou ao meu coração, e ele quer falar ao teu coração nesta oportunidade, nesse dia, nesta hora, é que nós precisamos ter essa janela. Nós precisamos ter esse lugar onde a gente para tudo e olha, agora é o meu momento, ainda que seja no momento em que você estiver ali lavando a sua louça, ainda que seja no momento que você estiver ali esfregando a sua roupa, fazendo alguma coisa dentro dos seus afazeres domésticos ou qualquer outra prática, você vai separar, as pessoas vão entender, no mundo espiritual vai entender que esse é o momento, ou muitas das vezes não precisa nem dele saber, né? Porque tem coisas que o Senhor fala, é você e a sua casa, é você e a sua família. E o que Deus quer tratar ao meu coração nesta hora, para falar para você, é justamente isso. Tenha a sua janela de oração, tenha o seu quarto de guerra, tenha o lugar onde você para tudo e você talvez é o momento que você entre no ônibus e você sabe que vai ser um percurso muito grande e você vai entrar ali naquele lugar, você vai ficar 40 minutos dentro daquele ônibus, você já separa, não, esse aqui vai ser o momento que eu vou falar com Deus, porque isso, quando Daniel assim fazia, aleluia, as pessoas que o cercavam, os seus inimigos, já sabiam que aquele ali era um momento especial, que aquele ali era um momento de guerra. E quando ele assim fazia, ele estava demonstrando dentro de si, ele estava falando para Deus: Deus, esse é o meu momento de dependência. Deus, esse é o meu momento de guerra. Deus, esse é o meu momento. Ele sabia que se ele assim fizesse,
as pessoas já tinham um decreto assinado contra a vida dele, já tinha uma situação preparada, e se ele orasse, ele poderia, bom, nesse dia hoje está tendo uma emergência, então eu não vou assim fazer, porque foi um decreto, foi assinado, e eles vão vir aqui, vão me ver orando, e justamente esta minha oração na minha janela é que vai me levar para a cova dos leões. Mas é justamente, talvez tem horas, queridos, que o nosso clamor, tem horas que a nossa atitude diferenciada, a nossa atitude que parece para os outros ser uma loucura, talvez a sua família, talvez a sua esposa tenha falado, Daniel, não precisa hoje você orar na janela, hoje você pode falar no seu coração mesmo, Deus está te ouvindo, se você ficar na sua mente, Deus está te ouvindo, mas Deus está falando, para mim, para você, tenha uma dependência, faça algo diferente, procure ter a sua janela nesta hora, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, ele está da mesma forma que ele bradou ao meu coração, ele está bradando ao seu coração também. E para ser aqui bem sucinto, eu quero também que você compartilhe comigo lá no livro de Mateus, capítulo 26, a partir aqui do verso 36, que diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Oh, aleluia. Queridos, este é o maior exemplo de oração. Quando todas as vezes que sou solicitada a falar sobre esse tema, oração, não tem outro personagem, não tem outra situação de se falar a não ser da oração feita por Jesus. E eu creio que você já entendeu quando a gente fala de oração, quando a gente fala de lugar de oração. Eu acho interessante que Jesus, onde quer que ele estava, uma grande multidão o cercava, uma grande multidão o seguia. Onde Jesus estava, na maioria das vezes, os discípulos estavam com ele, mas chega uma hora que foi um momento de maior angústia, talvez o seu momento de maior dificuldade na terra, até porque a palavra de Deus vai nos assegurar que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava tão tenso, a sua oração foi tão intensa, o seu diálogo com o Senhor foi tão intenso, que mesmo ele sabendo que ele estava ali para isso, ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o lugar onde Jesus estava era um jardim chamado Getsêmani. Getsêmani, querido, significa prensa de azeite. Era um lugar onde era prensado, onde era socado, as pessoas pisavam ali o fruto para se espremer o suco, no caso pisavam as azeitonas para se espremer, para se obter o azeite. Oh, aleluia! Assim como Daniel estava de frente para aquele lugar, que talvez o fosse levar para a cova dos leões, Jesus estava na prensa de azeite. Jesus estava num jardim que era usado para isso, né? Não se sabe se dentro dessa oportunidade, quando Jesus estava, esse lugar já estava obsoleto, ultrapassado, não se fazia mais isso, mas Getsêmani significa prensa de azeite. Ali era um lugar onde eram pisados, lugar de agonia, lugar de salvação. E mesmo assim, queridos, Jesus orou e Jesus falou para os seus discípulos, olha, você fica aqui, porque eu vou além, tem horas que não dá para ir com o meu amigo, não dá para ir com a minha amiga, não dá para ir com a minha professora, não dá para ir com a minha amiga de oração, tem horas que você fala, você fica aqui, meu esposo vai ficar aqui, minha filha vai ficar aqui e eu vou além, eu vou para dentro do meu quarto, eu vou para frente da minha janela, eu vou para dentro do jardim. O Getsêmani ficava num jardim dentro do Monte das Oliveiras. Oh, querido, Deus está nos chamando para ir além, Deus está nos chamando para ter o nosso cantinho, Deus está nos chamando para certas horas a gente fechar a porta, e não é com A, não é com B, não é com C, sou eu e você, dependência, é oração, é falar com Ele, é intimidade com o Senhor. Então, queridos, esta palavra foi algo que
está impactando, está assim, sabe, desde semana passada, ela está se vibrando no meu coração. E que o Senhor fale melhor ao teu coração. Que o Senhor continue assim, da mesma forma que está borbulhando aqui na minha alma. Oh, aleluia! Que esta palavra também, ela possa fazer algo impactante na sua vida e no seu coração. Que nesta hora, que nesta oportunidade, eu não sei qual é, você sabe qual é a sua janela de oração, qual é o seu quarto de guerra, qual é o seu jardim do clamor. Como diz o louvor, no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Então eu não sei qual é a situação que está te permeando, mas qual é o cenário que está te envolvendo, mas que você tenha essa janela, que você tenha este quarto e que você tenha esse jardim do clamor para estar face a face, frente a frente, em intimidade com o Pai, e certamente Ele irá fazer infinitamente mais. Ele irá se você for para a cova, você vai para a cova, mas você vai sair dela vivo. Se você for para a cruz, aleluia, você vai sair dela também, pode até morrer, mas vamos ressuscitar com Cristo. Algo sobrenatural vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de vitória, Deus te cubra de bênçãos e que nós possamos estar nesse contato com Ele, face a face, nesse quartinho de guerra. Fique com Deus, um beijo no seu coração, que o Senhor continue trabalhando na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, tá bom?